paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de adoração na presença do Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer ao nome do Senhor e declarar a sua soberania, o seu poder. Por isso eu convido você que está aí no aconchego da sua casa a fechar os teus olhos neste momento, a pôr a mão no seu coração e juntos nós vamos adorar ao Senhor e engrandecê-lo. Amém? Fecha os teus olhos. Papai querido, nós louvamos a Ti, exaltamos o Teu glorioso nome por esta noite que o Senhor nos deu, pelo privilégio de adorarmos a Ti como igreja do Senhor. Ainda que não possamos estar fisicamente juntos e isso seja muito difícil para nós, Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado outros meios e porque cremos que no Espírito estamos juntos, porque o Senhor é aquele que nos une, aquele que está conosco em todo tempo. Abençoa, Senhor, este encontro contigo, que seja um momento de adoração ao Senhor, que cada lar seja abençoado, que cada família seja tocada. Senhor amado, que almas encontrem a salvação no Senhor, que os cativos sejam libertos, os enfermos sejam curados e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você pode declarar a bênção do Senhor aí no seu lar e cantar louvores de adoração ao nome do Senhor. Amém? Aleluias. Eu convido você a celebrar o Senhor conosco, pois Ele é o leão que venceu a morte. Aleluia. Abram as portas para que entre o Rei.
que reina eternamente, aleluia, e que por sua obediência nós somos salvos e libertos para a glória dele, aleluia. Bendito é o nome do Senhor.
igreja e eternamente viveremos com Ele, amém? Ele está preparando um lugar para nós. Eu quero, neste momento, convidar você a orar ao Senhor comigo. E se você consegue aí da sua casa ofertar ao Senhor, você vai estar aí na tela vendo os dados para a sua oferta, para ser realizada a sua oferta neste momento. E você pode fazer este depósito, esta transferência pelo Pix, e da maneira que você sentir no seu coração, que for mais fácil para você. Você pode ofertar ao Senhor, agradecendo a Ele pelos benefícios que Ele tem feito na sua vida. Você pode engajar-se conosco nos outros projetos da igreja, ampliando o território, os projetos missionários, dizimar ao Senhor e ofertar de acordo com aquilo que o Espírito Santo propor no seu coração, com alegria e generosidade. Você pode ver aí todos os dados e ofertar ao Senhor, amém? Eu convido você a fechar os teus olhos, nós vamos orar sobre isto, porque ofertar também é um ato de adoração ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Senhor, porque o Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus sobremaneira generoso, e que tem filhos generosos. Senhor, que o coração, que o nosso coração, o coração da igreja, seja incendiado pela generosidade que brota do teu coração, e que possamos ver e saber que é o Senhor que tem sustentado as nossas vidas, que sejamos fiéis aos nossos dízimos e às nossas ofertas, e possamos ver a prosperidade do Senhor conosco e através de nós, abençoando vidas para a glória de Deus Pai. Nós oramos abençoando cada lar. Se há alguém necessitado, desempregado, carente do sustento, que os olhos sejam abertos e que portas sejam abertas para que a bênção do Senhor entre neste lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor neste momento. Que o seu coração esteja aquecido e a sua mente esteja atenta para aquilo que o Senhor vai falar com você nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Aleluia. Uma boa noite a todos, na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não esperávamos esse tempo, vivermos nesse tempo de, mais uma vez, a suspensão das nossas atividades presenciais. Todavia, nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação, sabendo que o Senhor é quem tem realmente o controle de todas as coisas. Nosso coração fica com certeza entristecido, apertado, porque a comunhão é algo espiritual, mas sabemos que o Senhor também continua cuidando de cada detalhe, e o que cabe a cada um de nós é realmente dizer: Deus, eis-me aqui, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor está propondo para esse tempo. Senhor, me ajude a fazer aquilo que o Senhor tem como um propósito para este tempo em que nós estamos vivendo. E é assim que nós vamos andando, caminhando na presença do nosso Deus. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração, que está no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Esse texto vai falar as palavras aqui de João Batista, quando ele viu Jesus. João 1, 29 e o 30. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim,
porque já era primeiro do que eu. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor vai falar conosco, que o Senhor já tem falado em nosso coração. Peço ao Deus que o Senhor alcance cada um que está assistindo este culto neste momento, que cada louvor tenha entrado nos corações, nas casas, ó Pai, e assim como a Tua palavra, que entre nas casas, ó Pai, e na vida das pessoas e que realmente faça a diferença, Senhor. Fale conosco, seja bem-vindo em nosso meio, seja bem-vindo no nosso coração, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Quero compartilhar essa palavra com você e o título que eu quero trazer para essa mensagem é O Perfeito Sacrifício de Jesus. Nós acabamos de cantar que a obediência nos trouxe a vida eterna, a obediência de Cristo nos trouxe a vida eterna. Sabe, irmãos, todos nós olhamos diante do espelho e vamos falar bem a verdade, cada um de nós encontra sua beleza quando olha diante do espelho. Com certeza todos que olham para diante do espelho falam assim, poxa, Deus me fez uma pessoa perfeita. Mas imagine que nós carregamos também dentro de nós a semente do pecado. E se não fosse o pecado, imagine Adão e Eva antes de pecar, como eles eram perfeitos. E foi assim que Deus os criou. Deus criou Adão e Eva perfeitos, sem pecado, até que o pecado entrou na humanidade, na raça humana, através deste casal, por conta daquele engano da serpente. Deram ouvidos à voz da serpente e a partir de então, o homem luta contra o pecado. E eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo. Paulo tinha razão quando ele disse em Romanos 7, que dentro de nós existe uma luta que se trava entre a nossa carne e o nosso espírito. E esta luta ela é cotidiana. E o que quer dizer esta luta entre carne e espírito? Quer dizer que a nossa carne ela vai sempre nos fazer um convite para nos achegarmos até o pecado, para andarmos de mãos dadas com o pecado. A nossa carne, ela não só vai fazer o convite, como ela vai insistir e colocar situações, colocar coisas diante dos nossos olhos, para que nós possamos realmente dar lugar para o pecado. Andar de mãos dadas com o pecado, dormir com o pecado, caminhar com o pecado, é isto que a nossa carne, ela quer. Porém o Espírito, ele quer e ele grita, ele clama dentro de nós, para que nós demos ouvido à voz do Pai. O Espírito, o nosso Espírito, ele grita dentro de nós, clamando pelo Abba, Pai. Querendo aproximar de Deus, querendo que nós busquemos mais de Deus. O nosso Espírito, ele vai clamando pela presença do nosso Deus. E nesse texto que nós lemos, eu imagino 3 categorias, 3 tipos de pessoas no contexto em que João escreveu, que João Batista proferiu estas palavras no tempo de Jesus. Jesus estava iniciando o seu ministério terreno. E aqui existiam alguns tipos de pessoas, e eu imagino 3 tipos. O primeiro tipo de pessoas são aquelas pessoas que elas classificavam a si mesmas, eram convencidas de que não tinham pecado algum. Pessoas que achavam que não tinham pecado e por não ter pecado, não haveria razão para buscar o perdão dos pecados, porque eles não tinham pecados segundo o convencimento deles. Também o segundo tipo de pessoa, que nós encontramos pessoas neste contexto em que João Batista proferiu essas palavras, eram aquelas pessoas que realmente elas achavam que estavam e se encontravam realmente afundadas na lama do pecado. E elas estavam tão afundadas no pecado que elas olhavam para si mesmas tão sujas, tão imundas, tão impuras. E para elas, na mente delas, não tinha mais jeito, não tinha solução, não haveria mais perdão para os seus pecados. Ambas categorias de pessoas eram pecadoras. Porque João,
não João Batista, mas o evangelista, ele escreve na sua primeira carta dizendo que aquele que fala que não tem pecado, já está pecando. Então uma pessoa que classifica a si mesma, convence a si mesma que não tem nenhum pecado, esta pessoa está pecando. Mas a outra categoria de pessoa que também está no lamaçal de pecados, essa pessoa também precisa do perdão de Deus. Então ambas pessoas precisam ser encontradas pelo perdão, pelo sacrifício perfeito de Cristo. Mas existe também o terceiro tipo de pessoas, eu disse de 3 categorias. O terceiro tipo de pessoas que nós encontramos em todo o contexto dos evangelhos, são aquelas pessoas que tiveram um encontro com o Cordeiro de Deus. São aquelas pessoas que tiveram um encontro com Cristo e por ter um encontro com Cristo, também tiveram os seus pecados perdoados. Sabe, irmãos, que todos nós também precisamos encontrar esse perdão dos nossos pecados. Porque na antiga aliança, essas pessoas que viveram na antiga aliança sabiam que o sacrifício de animais era insuficiente para o perdão dos pecados. Nós também sabemos que somente um sacrifício perfeito, que era suficiente para remir o povo de todo o pecado e limpar de toda a impureza das suas vestes. E somente Jesus, que é este sacrifício perfeito. Todos nós, independente de classe social, independente de idade, independente de tempo de igreja, todos nós lutamos todos os dias, enfrentamos uma luta diária entre a nossa carne e o nosso espírito. Todos nós, no nosso cotidiano, precisamos realmente olhar para dentro de nós e pedir que venha à tona aquilo que nos afasta de Deus, porque o profeta do Antigo Testamento disse que o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Mas sabe, a melhor notícia de todas é que o sacrifício perfeito, ele já foi realizado. Não há mais motivo para alguém sacrificar um animal e dizer que o sangue daquele animal perdoa de todos os pecados. E Pedro vai dizer na sua primeira carta que todo sacrifício de animal é insuficiente, porque nós não fomos comprados com sangue de animais. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós fomos comprados por bom preço. E este bom preço é o sangue precioso de Jesus, é o sacrifício perfeito que foi realizado na cruz do Calvário. E para que nós possamos realmente ter essa obtenção de perdão dos nossos pecados, para que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário se faça verdadeiro em nós, tenha o real significado na nossa vida, e para que nós possamos usufruir desta oportunidade que Deus nos deu através de Jesus Cristo, nós precisamos fazer algumas coisas, tomar algumas atitudes na nossa vida, e eu quero compartilhar com você nessa noite, com 3 afirmações, para que você possa fazer que o sacrifício de Jesus, perfeito sacrifício dele, faça sentido na sua vida e na minha vida também. A primeira afirmação é: para ser perdoado, todo pecado precisa ser confessado. Eu vou repetir. Para ser perdoado, todo pecado precisa ser confessado. É declarar um a um. Chegar diante de Deus e falar assim: Deus, por favor, traz à tona os pecados que eu nem lembro mais. Porque o inimigo, às vezes, ele vai cegar os nossos olhos, tentar cauterizar a nossa mente, para que nós não venhamos lembrar dos pecados que nós já cometemos. Mas nós precisamos chegar aos pés de Jesus e falar assim: Jesus, realmente eu menti. Realmente eu sou um mentiroso. Eu falei coisas que não deveria ter falado. Eu me irei. Eu fui orgulhoso mesmo naquela história que eu contei, naquela situação que eu vivi. Eu fui soberbo, eu fui avarento, Deus. E eu preciso confessar estes pecados ao Senhor. O Senhor, Ele espera que nós realmente venhamos confessar os pecados a Ele. E algumas vezes nós vamos ter dificuldades de confessar pecados diretamente para o Senhor.
Mas você pode encontrar alguém de confiança, um amigo, alguém que realmente possa te ouvir, emprestar os ouvidos para que você possa confessar os seus pecados. É um amigo de oração, um amigo de fé, um amigo espiritual. Deus prepara pessoas assim. A palavra do Senhor nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a impureza. Confessar é reconhecer que somente o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. A segunda afirmação, o sacrifício de Cristo gera arrependimento. O sacrifício de Cristo gera arrependimento. Não há outro lugar, não há outra ação para fazer, senão acreditar que o sacrifício de Cristo realmente Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados e para gerar arrependimento dentro de nós. Arrependimento, você bem sabe que não é remorso. Remorso é quando você faz aquela coisa errada e você olha para você mesmo e fala assim, mas eu sou um lixo mesmo. Eu sou uma besta, eu sou um burro, por que eu fiz isso de novo? Então você começa a se martirizar por ter feito aquela coisa errada, mas depois que passa o efeito daquele remorso, daquele arrependimento tão repentino, com um prazo de validade tão curto, você volta a cometer tal situação, tal pecado. Agora o arrependimento, ele é diferente. O arrependimento é quando você realmente abandona, vive uma vida de abandono. Deus, eu errei. Mas Deus me perdoa e me transforma numa nova criatura. Deus me ajude, me impulsione a não praticar mais este ato pecaminoso. E quando nós fazemos isso, nós geramos dentro de nós um arrependimento e mudança de vida. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Provérbios 28:13 diz assim, o que cobre, o que esconde as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará. Aquele que esconde seus pecados, mesmo que sabendo que de Deus a gente não esconde nada, essa pessoa nunca prosperará. Mas veja a segunda parte do versículo, o que o sábio diz aqui em Provérbios 28:13. Mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. O que confessa e deixa encontra misericórdia. Aquele que confessa com a sua boca, aquele que profere, Deus, realmente eu errei, eu pequei, encontra misericórdia em Deus, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai gerar arrependimento no coração daquele que confessa. Em Mateus 9:13, Jesus diz que veio para gerar arrependimento na vida das pessoas. Ele disse que veio para convocar, para chamar os pecadores ao arrependimento. E esta é a pregação do Evangelho. E esta é a mensagem do Evangelho, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se voltem a Deus para que o Senhor os cure, para que o Senhor os restaure, para que essas pessoas sejam abençoadas por Deus. A terceira afirmação quero trazer para você nesta noite. O sacrifício de Cristo traz alívio. O pecado, ele gera um peso, ele é um fardo muito difícil de ser carregado. Porque o pecado, ele vai entrando aos pouquinhos, mas ele faz com que a pessoa transporte um peso que ela não precisa carregar. Sabe que algumas vezes é uma cobrança além daquilo que a Bíblia realmente exige de nós. Isso se torna um peso e a pessoa não consegue carregar. Os judeus do tempo de Cristo carregavam um peso querendo cumprir 613 mandamentos, mas não conseguiam cumprir. E por carregar aquele peso se tornava um pecado na vida deles, que era o pecado da religiosidade e de achar que eram superiores aos demais. Mas também existiam aqueles, como eu disse, que estavam num lamaçal de pecado, eram os cobradores de impostos, eram as prostitutas, eram pessoas que estavam mergulhados no pecado. Mas Jesus veio para gerar arrependimento e arrancar todo o peso que o pecado traz na vida do ser humano. Quantas pessoas nós conhecemos que estão carregando um peso que não precisa carregar? Mas Jesus, ele dá alívio, ele quer tirar o fardo pesado do pecado. Mas para isso, as pessoas precisam tomar uma decisão de permitir que o Senhor tire esse peso do pecado. Eu me lembro,
Certa vez que eu fui atender um senhor de idade, já de uma idade bem avançada, e eu conversava com aquele senhor, e uma conversa muito agradável, mas algo me incomodava para falar com aquele senhor sobre a vida eterna. E eu perguntei para ele sobre a vida eterna, como estava a vida dele, mesmo sendo conhecedor da palavra do Senhor, já tinha sido pregador da palavra do Senhor, mas eu precisei perguntar, e ele olhou para mim, a gente caminhando num corredor de dentro da casa dele, ele disse assim: pastor, eu já errei muito nessa vida, eu já fiz muitas coisas erradas, já pequei demais. E eu pude dizer para aquele homem, falar assim: olha, não tem nenhum pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Se você confessar um a um, mesmo que você não lembre todos os pecados, chegue diante de Deus e fale: Deus, eu pequei, eu errei. Vai falando e pedindo para Deus trazer à sua memória os pecados, mesmo que isso leve tempo, mas fale com o Senhor que Ele perdoa os seus pecados. Sabe que muitas pessoas carregam um peso porque erraram demais na vida e acham que não tem mais jeito para a sua vida, não são dignos de receber o perdão dos seus pecados. Mas saiba de uma coisa: o sacrifício que foi feito na cruz, através de Jesus, o sangue que foi derramado, ele é suficiente para perdoar todo tipo de pecado. Pense num pecado horrível dos nossos dias. Pense num pecado que a sociedade abomina. Jesus, ele pode perdoar os pecados. Aqueles que estão presos, aqueles que estão afugentados, que estão escondidos, se eles confessarem os seus pecados e se arrependerem de todo o coração, Deus pode tirar o peso do pecado e transformar a vida desta pessoa numa nova vida e dar a esperança de estar eternamente com Jesus na glória. E sabe, irmãos, eu fico imaginando que quando realmente as pessoas, nós sabemos que muitas pessoas confessam seus pecados, se arrependem, têm vidas transformadas, e nós cremos que o Senhor está fazendo a obra dele. Mas também, irmãos, muitas pessoas têm carregado o peso do pecado, que é um ato tão simples, chegar diante de Deus, abrir os seus lábios, confessar os seus pecados e arrepender. E o arrependimento é uma obra do Espírito Santo na vida das pessoas, e ter o alívio de todo o pecado. Mas ainda algumas pessoas não conseguem fazer isso. Mas eu fico imaginando quando as pessoas não deixarem mais o pecado dominar a sua mente, dominar a sua vida. Quando as pessoas não derem mais ouvidos a Satanás, a serpente, a carnalidade, a sua carne, e começarem a ouvir o grito, o clamor do Espírito, clamando por Deus, clamando pelo Pai. Imagine quantas pessoas serão transformadas. Imagine quantas pessoas serão alcançadas com o coração quebrantado, arrependido diante de Deus. O sacrifício perfeito de Cristo na cruz realmente fará sentido na vida das pessoas, da humanidade. Eu continuo crendo que Deus ele vai fazer uma obra extraordinária na vida de pessoas por esses dias. Eu continuo crendo que muitos corações se converterão a Deus, e muitas pessoas se arrependerão dos seus pecados, dos seus rancores, dos seus ódios, das mágoas que estão prendendo dentro de si, pesos de pecados serão retirados dos ombros, e haverá novas pessoas, novas criaturas, vidas transformadas pelo poder do sacrifício do Senhor Jesus realizado na cruz do Calvário. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua situação, mas eu incentivo você, eu te encorajo a olhar para dentro de você e falar assim: Deus, onde eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Qual o pecado que está realmente impedindo as bênçãos do Senhor na minha vida? Para que realmente eu ouça a tua voz, eu deixe o meu espírito ser saciado e fortificado em ti, e eu sufocar a minha carne. Assim como o apóstolo Paulo diz: eu subjugo a minha carne, eu reduzo à escravidão. Eu não posso deixar a minha carne prevalecer, mas eu tenho que deixar o Espírito Santo de Deus ter lugar na minha vida. Eu convido você que está na sua casa neste momento, os irmãos que estão aqui também no templo, as irmãs, vamos ter um tempo de oração na presença do nosso Deus. Falar com o Senhor. Quem sabe você pode confessar aí no seu lar, falando baixinho com o Senhor. Ou tirar um tempo realmente no secreto com Deus. Falar assim: Deus, eu preciso confessar algo. Tem um pecado que está tentando me dominar. Às vezes é um pecado
pecado da língua, falo demais, Deus, e eu falo mentiras, ou fofoco, gosto de falar da vida dos outros, Deus, eu sei que não está sendo agradável ao Senhor. Deus, eu tenho mentido, Deus, eu tenho deixado de perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Senhor, eu tenho sido orgulhoso, soberbo, avarento, tem faltado misericórdia no meu coração, Deus, é isso. Eu não consigo mais ter compaixão pelas pessoas. Eu não sei o que está acontecendo, o que está passando, mas eu te encorajo a falar com o Senhor neste momento. Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que só o Teu Espírito Santo é que gera arrependimento nos corações. Não há, ó Pai, outra maneira de encontrar o perdão dos nossos pecados, senão através do sacrifício perfeito de Cristo, que já foi realizado na cruz do Calvário. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo vá de encontro a esta pessoa que está confessando algo ao Senhor. A Tua palavra diz que o amor, ó Deus, cobre multidão de pecados. E eu creio que é o amor uns aos outros, mas também é o amor que foi revelado, que foi, ó Pai amado, pronunciado na cruz do Calvário. O amor de Cristo, que nos constrange e nos leva ao arrependimento, Senhor. Peço que o Senhor alcance a cada pessoa, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que ainda hão de assistir este culto, esta pregação. Alcança com o coração quebrantado e arrependido, Senhor, para que o Senhor venha prosperar, ó Pai. Levanta um povo sarado, um povo curado, Senhor, um povo livre, ó Deus, de todo pecado, de todo peso do pecado, um povo que corre, Senhor, um povo que não fica preso nos pecados, ó Deus, mas um povo que consegue ir muito além, muito adiante, ó Deus amado, naquilo que o Senhor está fazendo. Pai amado, alcança os Teus filhos com graça, com misericórdia, com perdão, e dá paz, Senhor, dá alegria, dá refrigério na alma dos Teus filhos, Senhor, em cada um de nós. É o que eu clamo, Senhor, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que a sua semana seja uma semana abençoada, uma semana na presença do nosso Deus, uma semana de vitória. Continue orando pela igreja do Senhor, continue orando pela nossa sociedade, nosso mundo que passa por este caos, continue orando para que nós venhamos vencer este momento difícil e que nós possamos nos reunir novamente no templo e que vidas sejam alcançadas, transformadas pelo poder de Deus, amém? Estenda as suas mãos onde você estiver, meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.